Existe uma fotografia que ninguém consegue explicar. Kathryn Kuhlman, no palco, braços erguidos, orando para uma multidão, 10.000 pessoas. A reunião começou às 7 da noite. Na foto, o relógio da parede do auditório marca 00:15, 5h15 de culto, ininterrupto. Mas olhe bem para os rostos. Ninguém parece cansado. Ninguém olha para o relógio. Todos estão completamente absortos, como se o tempo tivesse parado. E o mais estranho de tudo, Kathryn não tem relógio no pulso. Na verdade, ela nunca usava relógio durante os cultos. Nunca. Em 30 anos de ministério, não existe uma única foto de Kathryn Kuhlman ministrando com relógio no pulso. E quando questionada, sua resposta era sempre a mesma. Relógios bloqueiam milagres. Hoje, eu vou te contar por que ela dizia isso. E quando você entender o motivo, vai repensar completamente sua relação com o tempo. Porque existe algo sobre tempo e espiritualidade que ninguém te ensinou. Algo que Kathryn descobriu de uma forma que mudou não só seu ministério, mas a vida de milhões de pessoas. E o que ela descobriu vai te chocar. Mas primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que quando está orando, fica olhando para o relógio? Já sentiu aquela pressão interna de preciso terminar essa oração logo? Ou talvez você já tenha ido numa igreja e ficado inquieto porque o culto estava passando do horário, olhando discretamente para o celular, calculando se ainda dava tempo de chegar em casa, jantar, assistir algo na TV. Se você já viveu isso, você entende exatamente o que Kathryn descobriu, que existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de nós. Uma guerra entre o tempo linear e o tempo da fé. E dependendo de quem está ganhando essa guerra, você pode estar bloqueando as experiências mais profundas da sua vida. A primeira vez que eu ouvi sobre essa história dos relógios, eu achei exagero. Que diferença faz usar relógio ou não, pensei. Isso é superstição. Mas conforme fui investigando, descobri que por trás dessa escolha aparentemente simples, existia uma compreensão profunda sobre como nossa mente funciona. Uma compreensão que pode transformar não só sua vida espiritual, mas sua vida como um todo. Porque o que Kathryn havia descoberto não era apenas sobre relógios, era sobre algo muito mais fundamental. Como nossa percepção do tempo determina nossa capacidade de experimentar o transcendente. Vou te contar como tudo começou. 1947. Kathryn está numa pequena igreja em Pittsburgh. É um culto comum. Nada extraordinário planejado. Ela está pregando sobre fé. Quando olha para o relógio na parede, 8:30 da noite. O culto deveria ter terminado às 8. Naquele momento, ela sente uma pressão interna. Preciso terminar logo. As pessoas têm compromissos. Amanhã é dia de trabalho. Ela acelera a pregação, fala mais rápido, pula partes que havia planejado. E quando faz a oração final, algo estranho acontece. Nada. Não é que nada aconteceu fisicamente, é que ela sentiu uma ausência. Como se algo que deveria ter acontecido tivesse sido interrompido. Kathryn vai para casa intrigada. Não consegue dormir. Fica pensando naquela sensação de interrupção que teve durante a oração. E então, ela tem um insight que mudaria tudo. Ela percebe que nos momentos mais poderosos de sua vida espiritual, ela havia perdido completamente a noção do tempo. Quando criança, orando no celeiro da fazenda, ela passava horas sem perceber. Quando teve sua experiência de conversão aos 14 anos, ela não fazia ideia se tinha durado minutos ou horas, mas naquela noite, pela primeira vez, ela havia orado sob pressão temporal, e o resultado foi completamente diferente. Na semana seguinte, ela decide fazer um experimento. Antes de entrar no culto, ela tira o relógio do pulso e o deixa no carro. Não olha para o relógio da parede. Não faz nenhum planejamento temporal rígido. Ela simplesmente entra e decide se entregar ao momento. O que acontece naquela noite muda sua vida para sempre. Kathryn começa a pregar e sente algo diferente. Uma fluidez que ela não experimentava há anos. As palavras saem naturalmente. As pessoas respondem de forma diferente. A atmosfera fica mais densa, mais carregada. E então, no meio da pregação, ela sente um impulso que nunca havia sentido antes. Ela para de pregar e simplesmente fica em silêncio.
30 segundos eram um minuto. 2 minutos de silêncio absoluto. Normalmente, isso seria constrangedor, mas ali, naquele momento, o silêncio estava carregado de uma presença que todos podiam sentir. E então, acontece. Uma mulher na terceira fileira levanta e grita: "Eu estou curada." Ela tinha chegado de muletas, artrite degenerativa, 20 anos de dor crônica, e ali, naquele momento de silêncio, ela sente algo como uma onda de calor passando pelo corpo. Ela se levanta, abandona as muletas e caminha normalmente pela primeira vez em décadas. Catherine fica em choque. Não havia orado especificamente pela mulher, não havia imposto as mãos, não havia feito absolutamente nada além de se entregar ao momento. Mas ali estava a prova de que algo extraordinário havia acontecido. O culto continua, ou melhor, se transforma. Pessoas começam a relatar curas espontâneas. Outros começam a chorar sem motivo aparente. Alguns experimentam uma paz que nunca haviam sentido antes. Quando Catherine finalmente encerra a reunião, ela olha para o relógio pela primeira vez. Era 1h da manhã, 5 horas de culto, e ninguém havia reclamado, ninguém havia saído. Todos estavam completamente absortos no que estava acontecendo. Naquela noite, dirigindo para casa, Catherine tem uma revelação que mudaria completamente sua compreensão sobre ministério. Ela percebe que existe uma diferença fundamental entre tempo linear e tempo da fé. Tempo linear é mensurável, controlável. É o tempo dos relógios, dos compromissos, da produtividade. Tempo da fé é expansivo, incontrolável. É o tempo da eternidade tocando o presente. E ela havia descoberto que quando você está operando no tempo linear, você bloqueia o acesso ao tempo da fé. Por quê? Porque o tempo linear gera ansiedade. E ansiedade é o oposto da fé. Pense bem. Quando você está preocupado com o tempo, sua mente está no futuro. Quanto tempo isso vai demorar? Quando vai terminar? O que eu preciso fazer depois? Mas fé acontece no presente. Milagres acontecem no presente. Experiências transcendentes acontecem no presente. E você não pode estar no presente se sua mente está no futuro. A partir daquela noite, Catherine toma uma decisão radical. Ela nunca mais usa relógio durante os cultos. Nunca mais faz planejamento temporal rígido. Nunca mais se preocupa com horários durante o ministério. E os resultados são imediatos. Seus cultos se transformam, completamente diferentes. As pessoas começam a experimentar coisas incríveis, coisas que nunca haviam experimentado antes. Curas se tornam mais frequentes. As experiências espirituais se aprofundam, se tornam mais intensas. Mas não é só isso. Catherine percebe que quando ela para de se preocupar com o tempo linear, com o tempo do relógio, ela entra num estado de consciência diferente, mais alerta, mais sensível, mais conectada com tudo ao seu redor, com a energia que a cerca. E esse estado de consciência, essa conexão profunda, é o que permite que ela perceba coisas que normalmente passariam despercebidas, como aquela vez em Detroit, em 1952. Catherine está pregando, conduzindo a reunião espiritual, quando de repente, para no meio da frase, aponta para uma seção específica do auditório e diz: "Há alguém naquela área que está sendo curado de problema cardíaco agora mesmo." Silêncio. Um silêncio carregado de expectativa. Então, uma mulher se levanta, chorando, aliviada. Ela havia chegado com dores no peito há semanas, com uma angústia que parecia insuportável. Naquele momento, as dores desapareceram completamente. Uma cura repentina, um milagre diante dos olhos de todos. Mais tarde, Catherine explica como soube. "Eu simplesmente senti. Não posso explicar como. Mas quando você não está preocupado com o tempo do relógio, com a pressão do tempo, você fica mais sensível a outras dimensões da realidade, mais sensível à presença de Deus, à ação do Espírito Santo. E aqui está o que é fascinante. Catherine havia descoberto algo que a ciência moderna está apenas começando a entender, algo que muitos buscam em meditações e práticas espirituais. Pesquisas recentes mostram que nossa percepção do tempo afeta diretamente nossa capacidade de atenção plena,
de estar presente. Quando estamos preocupados com o tempo, nossa mente entra no que os neurocientistas chamam de modo de rede padrão. É um estado mental onde ficamos constantemente planejando, lembrando, antecipando, preocupados com o futuro, presos ao passado, útil para a sobrevivência na correria do dia a dia, mas prejudicial para experiências transcendentes, para momentos de profunda conexão com o divino. Quando paramos de nos preocupar com o tempo, com a contagem incessante dos segundos, entramos no que chamam de estado de fluxo. A mente se torna mais presente, mais criativa, mais conectada, mais receptiva à presença de Deus. Catherine havia descoberto isso intuitivamente, décadas antes da ciência confirmar. Uma intuição guiada pela fé, pela profunda conexão com o espiritual. 1955. Catherine está ministrando em Los Angeles. O auditório tem capacidade para 15.000 pessoas. Está lotado. Um mar de rostos expectantes. Ela entra no palco e, como sempre, não está usando o relógio. Não olha para o relógio da parede. Não tem nenhum planejamento temporal. Ela simplesmente começa. Deixa a fé guiar seus passos, suas palavras, e o que acontece naquela noite se torna legendário. Catherine prega por 2 horas, depois ora por pessoas por mais 3 horas. Depois simplesmente fica em silêncio, esperando o que ela chamava de direção divina, esperando a manifestação da graça. Durante esse silêncio, coisas extraordinárias começam a acontecer. Um silêncio que quebra barreiras, que transcende o tempo e o espaço. Pessoas relatam visões, outros experimentam curas espontâneas. Alguns têm experiências que eles descrevem como tocar a eternidade, momentos de profunda transformação. O culto dura até o amanhecer, 8 horas ininterruptas, um tempo dilatado, um tempo sagrado. Mas aqui está o que é mais incrível. No dia seguinte, jornais locais entrevistam pessoas que estiveram presentes. Unanimemente, todos dizem a mesma coisa. Não percebemos o tempo passar. Foi como se o tempo tivesse parado. Uma mulher de 70 anos disse: "Eu tenho artrite. Normalmente não consigo ficar sentada por mais de 1 hora, mas naquela noite, foram 8 horas e eu me senti como se tivesse sido apenas alguns minutos. A dor física, esquecida na presença de Deus." Um homem de negócios comentou: "Eu sou obcecado por horários. Sempre olho para o relógio. Mas naquela noite, foi como se relógios não existissem. A rigidez do tempo linear, dissolvida na experiência espiritual." Catherine havia descoberto algo revolucionário. Quando você entra no tempo da fé, no tempo de Deus, você não apenas deixa de sentir o tempo linear, você literalmente transcende suas limitações físicas normais. A fé como força transformadora. Mas como isso é possível? A resposta está na natureza da consciência humana. Quando estamos preocupados com o tempo, nossa consciência fica fragmentada. Parte está no presente, parte está no futuro, parte está no passado. Uma mente dispersa, impedida de receber a graça. Mas quando entramos no que Catherine chamava de eternidade presente, nossa consciência se unifica. Todos os recursos mentais, emocionais e espirituais ficam disponíveis no momento presente. Uma mente focada, aberta aos milagres. E é essa unificação, essa entrega total que permite experiências extraordinárias. Por isso Catherine dizia que relógios bloqueiam milagres. Não porque relógios são malignos, mas porque eles mantêm nossa consciência fragmentada, nos prendem à realidade material. 1960. Catherine está sendo entrevistada por um jornalista cético. Ele quer entender como ela consegue ministrar por tantas horas sem se cansar, sem demonstrar fadiga. "Você não sente cansaço?" ele pergunta. "Quando estou no tempo de Deus, não existe cansaço." Ela responde: "A energia divina, como fonte inesgotável. Mas isso é biologicamente impossível. Só é impossível quando você está operando nas limitações do tempo cronológico. Quando você entra no tempo espiritual, as regras mudam." E então ela explica algo que mudou a vida de milhões de pessoas. Vocês pensam que o tempo é linear, que 1 hora é sempre 1 hora, que cansaço é inevitável após certo período.
Mas isso só é verdade quando você está preso na percepção limitada do tempo. A limitação, não na realidade física, mas na consciência. Quando você entra no tempo espiritual, você descobre que uma hora pode parecer um minuto ou uma eternidade, que energia não se esgota, ela se renova, que limitações físicas são, na verdade, limitações mentais. A fé, como superação das barreiras humanas. E a única coisa que bloqueia esse acesso é a obsessão com o tempo cronológico, a prisão do tempo linear. Naquele momento, o jornalista faz uma pergunta que mudaria a compreensão de milhões de pessoas sobre espiritualidade prática. Então você está dizendo que qualquer pessoa pode experimentar isso? Qualquer pessoa. Mas primeiro ela precisa aprender a se libertar da tirania do relógio, a libertação do tempo, como caminho para o espiritual. E aqui está onde a história fica realmente interessante. Porque Catherine não estava falando apenas sobre ministério. Ela estava falando sobre uma forma completamente diferente de viver. Uma forma que permite que você acesse estados de consciência que a maioria das pessoas nunca experimenta. Uma vida plena, vivida na presença de Deus. Estados onde a criatividade flui naturalmente, onde problemas se resolvem intuitivamente, onde você se sente conectado com algo maior que você mesmo, a fé como guia. Mas para acessar esses estados, você precisa primeiro entender por que nossa cultura desenvolveu uma relação tão doentia com o tempo. E mais importante, como você pode se libertar dessa obsessão sem abandonar suas responsabilidades. Equilíbrio entre a vida espiritual e o cotidiano. Porque existe uma diferença entre ser irresponsável com o tempo e ser livre da tirania do tempo. Catherine havia descoberto essa diferença, e o que ela aprendeu pode mudar sua vida para sempre. 1965. Catherine está ministrando numa pequena cidade do Texas. É um culto numa igreja local, nada grandioso, um ambiente simples, onde a fé se manifesta. Ela entra, mutila o relógio como sempre e começa a pregar. Mas desta vez, algo diferente acontece. No meio da pregação, ela sente um impulso estranho, uma voz interna que diz: pare de pregar, apenas ore. A orientação divina, ela obedece. Para no meio da frase e fecha os olhos. O que acontece nos próximos minutos se torna uma das experiências mais documentadas de sua carreira. Catherine fica em silêncio por 15 minutos. Não diz uma palavra, apenas ora em silêncio. E durante esses 15 minutos, 37 pessoas relatam experiências simultaneamente. Uma experiência coletiva, de fé, curas físicas, libertação emocional, a presença de Deus, transformadora, visões espirituais, resoluções de problemas que as pessoas carregavam há anos. Tudo isso em 15 minutos de silêncio. Mais tarde, investigadores tentam entender como isso foi possível e descobrem algo surpreendente. Todas as pessoas que tiveram experiências naquela noite relataram a mesma coisa. Eu perdi completamente a noção do tempo. Uma mulher disse: eu não sabia se haviam passado segundos ou horas. Eu estava completamente fora do tempo. Um homem relatou: foi como se o tempo tivesse parado. Eu estava em outro lugar, em outra dimensão. Catherine Kuhlman havia descoberto que quando você consegue levar outras pessoas para fora do tempo linear, você cria um campo de possibilidades extraordinárias. Mas como ela conseguia fazer isso? A resposta está numa compreensão profunda sobre como a consciência humana funciona. Quando alguém está preocupado com o tempo, sua energia está fragmentada. Parte está no presente, parte está antecipando o futuro, parte está processando o passado. Mas quando você encontra alguém que está completamente presente, que transcendeu a obsessão temporal, algo interessante acontece. Sua própria consciência começa a se unificar. É como se a presença de alguém livre do tempo criasse um campo magnético que puxa outras pessoas para o mesmo estado. E é nesse estado unificado que milagres, sinais de Deus, se tornam possíveis. Por isso, Catherine Kuhlman dizia: eu não curo ninguém, eu apenas crio um ambiente onde pessoas podem experimentar sua própria totalidade. E a chave para criar esse ambiente
era estar completamente livre da tirania do tempo. 1970. Kathryn Kuhlman está sendo questionada por um grupo de pastores sobre seus métodos. Eles querem saber como ela consegue resultados que eles não conseguem. Qual é o segredo? Um deles pergunta: vocês querem saber o segredo? Parem de olhar para o relógio durante as reuniões espirituais. Os pastores riem, acham que ela está brincando. Estou falando sério, ela continua. Vocês estão tão preocupados com horários que esqueceram que estão lidando com a eternidade. Mas nossos membros têm compromissos, um pastor argumenta. E vocês acham que Deus também tem compromissos? Vocês acham que o Espírito Santo consulta a agenda antes de agir? Naquele momento, ela diz algo que mudaria a perspectiva de muitos pastores sobre o ministério. Vocês transformaram a igreja numa empresa. Tudo tem que ser eficiente, rápido, dentro do horário. Mas esqueceram que a espiritualidade verdadeira não opera na lógica da eficiência. Ela opera na lógica da transcendência. E transcendência não acontece em 45 minutos cronometrados. Quando vocês param de se preocupar com o relógio, vocês descobrem que as pessoas não se importam se a reunião dura 2 horas ou 5 horas, desde que algo real esteja acontecendo. E aqui está o que é revolucionário nessa perspectiva. Kathryn Kuhlman havia descoberto que nossa obsessão com a eficiência temporal estava, na verdade, tornando nossos momentos espirituais menos eficazes, porque eficiência e transcendência operam em princípios opostos. Eficiência é sobre fazer mais em menos tempo. Transcendência é sobre experimentar a eternidade no tempo presente. Eficiência é sobre controle. Transcendência é sobre entrega. Eficiência é sobre resultados previsíveis. Transcendência é sobre surpresas divinas. E você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Kathryn Kuhlman havia escolhido a transcendência. E os resultados falavam por si mesmos. Mas existe algo ainda mais profundo nessa história dos relógios. Algo que revela por que nossa cultura se tornou tão obsessiva com o tempo. E por que essa obsessão está literalmente bloqueando nossa capacidade de experimentar o sagrado. E é isso que vou te contar na segunda parte desta história. Porque o que Kathryn Kuhlman descobriu sobre o tempo não era apenas uma técnica de ministério. Era uma revelação sobre a natureza da realidade. Uma revelação que pode transformar não só sua vida espiritual, mas sua vida como um todo. Porque quando você entende por que ela odiava relógios, você descobre como se libertar da prisão mais sutil que existe, a prisão do tempo cronológico. E essa libertação pode mudar tudo. Segunda parte, 1975. Kathryn Kuhlman está internada no hospital. Os médicos estão preocupados com seu coração. Ela deveria estar descansando, mas pede para os enfermeiros removerem todos os relógios do quarto. Por quê? Pergunta a enfermeira. Porque preciso curar numa velocidade diferente da que vocês estão medindo. Naquele momento, deitada numa cama de hospital, Kathryn Kuhlman faz uma descoberta que mudaria sua compreensão final sobre tempo e cura. Ela percebe que seu próprio corpo havia se acostumado a operar fora do tempo cronológico. Décadas sem usar relógio durante o ministério haviam reprogramado seu sistema nervoso. Quando ela tentava descansar no tempo certo, seguindo as instruções médicas, seu corpo entrava em estresse. Mas quando ela ignorava os horários e escutava apenas os ritmos internos, ela se recuperava mais rapidamente. Os médicos ficaram intrigados. Sua recuperação estava acontecendo numa velocidade que eles nunca haviam observado antes. E ali, naquele quarto sem relógios, Kathryn Kuhlman teve sua revelação final sobre o que ela havia descoberto décadas antes. Nossa obsessão com o tempo não estava apenas bloqueando milagres espirituais. Estava bloqueando nossa própria capacidade natural de cura, porque existe algo sobre o tempo que nossa cultura esqueceu completamente. Antes da Revolução Industrial, os seres humanos viviam no que chamamos de tempo orgânico. Acordávamos com o sol, descansávamos quando o corpo pedia, comíamos quando havia fome, trabalhávamos até a tarefa estar completa. Não havia relógios ditando quando sentir fome, quando ter sono, quando estar criativo, quando orar. Mas então vieram as fábricas, e com elas,
a necessidade de sincronizar o comportamento humano com máquinas, nasceu o tempo cronológico, artificial, mecânico, desconectado dos ritmos naturais da vida, e aos poucos, fomos perdendo nossa conexão com nossos próprios ritmos internos. Kathryn Kuhlman havia descoberto que quando você reconecta com esses ritmos naturais, coisas extraordinárias começam a acontecer. Não só milagres espirituais, mas cura física, criatividade explosiva, intuição aguçada, energia renovada, porque seu corpo, sua mente e seu espírito voltam a operar em harmonia. Mas para entender isso completamente, você precisa conhecer a história que ela nunca contou publicamente. A história de como ela descobriu que existem pelo menos 5 tipos diferentes de tempo, e como cada um afeta nossa capacidade de experimentar o transcendente. 1965. Kathryn Kuhlman está passando por uma fase difícil. Seu ministério está crescendo, mas ela está se sentindo espiritualmente seca, como se tivesse perdido algo essencial. Ela decide fazer algo inesquecível, algo que nunca havia feito antes. Um retiro espiritual de 30 dias, sozinha, numa cabana isolada nas montanhas, sem relógio, sem calendário, sem nenhuma referência temporal externa. Os primeiros dias são um verdadeiro desafio, uma prova de fogo. Ela sente uma ansiedade constante. Seu corpo está preso aos horários. Sua mente insiste em perguntar que horas são, que dia é. Mas ela resiste, permanece firme em sua decisão, continua sem consultar o tempo. Na primeira semana, algo fascinante acontece. Ela começa a perceber que seu corpo tem seus próprios ritmos, momentos naturais de fome, de sono, de energia, de profunda contemplação, ritmos que ela havia ignorado por décadas, ignorado por uma vida inteira, dedicada à velocidade frenética da vida moderna. Na segunda semana, ela descobre algo ainda mais profundo, mais impactante. Suas experiências espirituais começam a seguir um caminho completamente diferente. Um caminho sem pressa, sem as amarras do tempo linear. Quando ela ora seguindo seus impulsos internos, as experiências são mais intensas, mais profundas. Quando ela medita quando sente vontade, não quando acha que deveria, as revelações vêm naturalmente, fluindo como um rio. Na terceira semana, ela tem o que descreve como a experiência mais transformadora da minha vida. Um momento divisor de águas. Ela acorda numa manhã e sente um impulso irresistível para orar. Não sabe que horas são, não sabe quanto tempo passou. Simplesmente ora, se entrega à oração. E durante essa oração, ela experimenta algo sobrenatural, algo que transcende a compreensão humana. Ela sente como se tivesse saído completamente do tempo. Não apenas perdido a noção do tempo, mas literalmente transcendido a dimensão temporal. Como se o tempo tivesse parado, ou melhor, como se ela tivesse deixado o tempo para trás. Naquele estado de graça, de profunda conexão com o divino, ela recebe insights sobre sua vida, seu ministério, sua missão, revelações que jamais havia tido. Sinais que antes estavam ocultos se tornam claros, luminosos. Quando finalmente volta ao tempo normal, ao tempo linear, ao tempo do relógio, ela olha pela janela e percebe que o sol está se pondo. Ela havia orado o dia inteiro, mas parecia que haviam sido apenas alguns minutos, um instante mágico. E então, ela entende algo revolucionário, algo que mudará para sempre a sua vida. E a vida de milhares de outras pessoas. Existem pelo menos 5 tipos diferentes de tempo. Tempo cronológico, linear, mensurável, controlável. O tempo que marcamos nos relógios, o tempo das agendas. Tempo psicológico, subjetivo, emocional, variável. O tempo da nossa percepção. O tempo que se expande ou se contrai de acordo com as nossas emoções. Tempo biológico, cíclico, orgânico, natural. O tempo dos nossos ciclos naturais. O tempo da natureza. O tempo da nossa própria biologia. Tempo criativo, expansivo, não linear, inspirado. O tempo da inspiração. O tempo da criação artística. O tempo em que as ideias fluem livremente. Tempo espiritual, eterno,
transcendente, atemporal. O tempo de Deus, o tempo da eternidade, um tempo fora do tempo. A maioria das pessoas vive prisioneira apenas do tempo cronológico, presa ao relógio. Mas quando você aprende a navegar entre esses 5 tipos de tempo, você acessa dimensões da realidade que normalmente ficam bloqueadas, dimensões ocultas, sagradas, e a chave para essa navegação, para essa liberdade temporal, é se libertar da tirania do relógio, desprender-se da dependência do tempo cronológico. Catherine volta do retiro transformada, renovada, com uma nova compreensão, uma compreensão profunda. Ela agora tem uma visão sistemática do que havia descoberto intuitivamente anos antes. Ela começa a ensinar as pessoas não apenas a tirar o relógio durante as reuniões espirituais, mas a desenvolver uma relação completamente nova com o tempo, uma relação que permite que você seja produtivo quando necessário, mas transcendente quando possível. Um equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual, responsável com compromissos, mas livre da ansiedade temporal, livre da pressão constante do tempo, eficiente quando a situação exige, mas capaz de entrar em estados de fluxo, em estados de profunda contemplação, quando apropriado, e os resultados são imediatos, transformadores, grandiosos. Pessoas que aplicam esses princípios relatam experiências incríveis, experiências que nunca haviam tido antes. Executivos descobrem que quando param de se preocupar obsessivamente com horários, sua criatividade explode, libertada das amarras do tempo. Pais descobrem que quando param de cronometrar cada atividade dos filhos, a conexão familiar se aprofunda, se fortalece, se torna mais autêntica. Estudantes descobrem que quando param de contar os minutos de estudo, sua capacidade de aprendizado se multiplica, se amplia, se intensifica. E pessoas buscando experiências espirituais descobrem que quando param de marcar tempo de oração, suas experiências se tornam incrivelmente mais profundas, mais ricas, mais significativas. Mas existe algo ainda mais radical nessa descoberta, algo que vai além do tempo. Catherine havia percebido que nossa obsessão com o tempo não é apenas um hábito cultural, é uma forma sutil de controle, um controle que nos aprisiona e nos limita. Quando você está constantemente preocupado com o tempo, você não tem espaço mental para questionar, para refletir, para experimentar, para simplesmente ser. Você se torna um autômato seguindo uma agenda programada, perdendo a capacidade de viver o presente. Mas quando você se liberta dessa obsessão, você recupera algo essencial, algo precioso, sua capacidade de estar presente. E presença é o ingrediente fundamental para qualquer experiência transcendente, para qualquer encontro com o divino. 1972. Catherine está ministrando numa universidade. Estudantes céticos lotam o auditório. Querem entender como ela consegue os resultados que consegue, os milagres que testemunham. Durante a palestra, um estudante de psicologia faz uma pergunta provocativa. Como você pode pedir para as pessoas ignorarem o tempo quando vivemos numa sociedade que depende de horários? Catherine sorri, um sorriso sábio, um sorriso de quem entende a profundidade da pergunta. Eu não peço para as pessoas ignorarem o tempo, eu peço para elas dominarem o tempo. Qual é a diferença? Quando você ignora o tempo, você vira irresponsável. Quando você domina o tempo, você usa cada tipo de tempo para o propósito certo. E então, ela explica algo que mudou a vida de centenas de estudantes naquela sala. Uma revelação poderosa. Quando você tem uma reunião de trabalho, use tempo cronológico. Seja pontual, eficiente, objetivo. Quando você está criando algo, use tempo criativo. Ignore o relógio. Siga o fluxo. Permita que as ideias venham naturalmente. Quando você está com pessoas que ama, use tempo psicológico. Esteja presente. Permita que os momentos se expandam. Não se preocupe com quanto tempo está perdendo. Quando você está buscando experiências espirituais, use tempo espiritual. Entre na eternidade presente. Permita que minutos se tornem horas e horas se tornem instantes. O problema não é o tempo. O problema é usar o tipo errado de tempo para cada situação. E a maioria das pessoas usa apenas tempo cronológico para tudo.
Por isso, se sentem constantemente ansiosas, desconectadas, vazias. Naquele momento, uma estudante faz uma pergunta que resumiu o que muitos estavam pensando. Mas como sabemos qual tipo de tempo usar quando? Parando de usar relógio por algumas horas por dia, Catherine responde: quando você faz isso regularmente, você desenvolve o que eu chamo de intuição temporal. Você começa a sentir naturalmente quando é hora de ser eficiente e quando é hora de ser transcendente. Você para de viver na tensão constante entre produtividade e espiritualidade. Você descobre que pode ter os dois, mas em momentos diferentes, e aqui está o que é extraordinário. Extraordinário e libertador. Catherine havia descoberto a solução para um dos maiores dilemas da vida moderna: como ser espiritualmente profundo numa cultura obcecada por eficiência. Como ser produtivo sem perder a capacidade de transcendência. Como honrar compromissos sem se tornar escravo de horários. A resposta estava em desenvolver fluidez temporal, a capacidade de navegar conscientemente entre diferentes tipos de tempo. E o primeiro passo para desenvolver essa fluidez era quebrar o vício do relógio, libertar-se da prisão do tempo. 1974. Catherine está dando uma das últimas entrevistas de sua vida. O jornalista está obviamente impaciente, porque a entrevista já passou do horário acordado. Catherine percebe e sorri. Você está preocupado com o tempo. Bem, nós tínhamos acordado 1 hora e já se passaram 2. E você sente que essas 2 horas foram desperdiçadas? O jornalista hesita, pensando: na verdade, não. Essa foi uma das entrevistas mais interessantes que já fiz. Então por que você está ansioso? Eu não sei. Hábito, eu acho. Exato. Você está ansioso por hábito, não por necessidade. Essa é a tirania do relógio. E então Catherine Kuhlman faz uma demonstração prática que mudaria a vida daquele jornalista. Vou te fazer uma proposta. Tire seu relógio, coloque na mesa. Vamos continuar a entrevista sem pressa. Mas eu tenho outros compromissos. Você tem outros compromissos? Ou você tem ansiedade sobre outros compromissos? Ele pensa: ansiedade, eu acho. Meu próximo compromisso é só às 5. Que horas você acha que são agora? Umas 4:30. Catherine mostra o relógio. 3:15. Você vê? Sua ansiedade temporal está distorcendo sua percepção da realidade. Você está vivendo num tempo imaginário, não real. Quando você se liberta da obsessão com o relógio, você volta a viver no tempo real. E no tempo real, você tem muito mais espaço do que imagina. Eles continuam a entrevista por mais 1 hora, sem pressa, sem ansiedade, completamente presentes. E o jornalista mais tarde escreve: foi a hora mais produtiva e inspiradora que passei em anos. Eu entendi que minha obsessão com o tempo estava na verdade me tornando menos eficiente, não mais. Porque essa é a ironia da ansiedade temporal. Ela nos faz desperdiçar mais tempo do que economizar. Quando você está constantemente preocupado com o tempo, você não consegue se concentrar completamente no que está fazendo. Você faz tudo pela metade, tudo com pressa, tudo com ansiedade. Mas quando você se liberta dessa obsessão, você entra no que os psicólogos chamam de estado de fluxo. E no estado de fluxo, você consegue fazer em 1 hora o que normalmente levaria 3 horas para fazer. Catherine Kuhlman havia descoberto isso intuitivamente e aplicado não apenas ao ministério, mas à vida como um todo. Fevereiro de 1976. Últimos dias de vida de Catherine Kuhlman. Ela está no hospital, mas se recusa a ter relógio no quarto. Os médicos estão preocupados. Como vamos monitorar sua recuperação sem referências temporais? Ela responde: monitorem meu espírito, não meu relógio. E então, acontece algo que os médicos nunca haviam presenciado. Catherine Kuhlman entra num estado de paz profunda. Não está negando a morte. Não está ansiosa sobre quanto tempo tem. Está simplesmente presente. E nesse estado de presença, ela experimenta algo que ela descreve como a mais profunda comunhão com Deus da minha vida. Não é uma experiência mística dramática. É uma simplicidade transcendente. Ela está completamente fora do tempo linear, completamente dentro do tempo da fé. E nesse estado,
ela recebe insights finais que compartilha com os poucos visitantes que tem. Vocês querem saber o maior segredo que aprendi em 70 anos de vida? Ela pergunta. O tempo não é seu inimigo. A ansiedade sobre o tempo é seu inimigo. Quando você para de lutar contra o tempo e começa a dançar com ele, você descobre que ele é um dos maiores aliados que você pode ter, porque cada momento contém eternidade. Mas você só percebe isso quando para de contar os momentos. Ela morre 3 dias depois, sem relógio no pulso, sem ansiedade sobre quando, completamente presente até o último respirar. E aqui está a lição final que mudou minha vida, e pode mudar a sua. Kathryn Kuhlman não odiava relógios porque eram malignos. Ela evitava relógios porque eles simbolizavam uma forma de viver que bloqueia nossa capacidade de experimentar o transcendente. Uma forma de viver onde estamos constantemente no futuro ou no passado, nunca no presente, onde medimos tudo por produtividade, nunca por profundidade, onde valorizamos velocidade mais que presença, onde consideramos eficiência mais importante que transcendência. Mas quando você aprende a se libertar dessa obsessão, você descobre algo revolucionário. Você descobre que pode ser produtivo sem ser ansioso, que pode honrar compromissos sem perder sua alma, que pode viver no mundo moderno sem se tornar escravo do tempo linear. E mais importante, você descobre que cada momento da sua vida contém possibilidades infinitas. Possibilidades que só se abrem quando você está completamente presente. Possibilidades que permanecem bloqueadas quando você está preocupado com o que vem depois. Talvez seja a hora de você fazer seu próprio experimento. Talvez seja a hora de tirar o relógio por algumas horas e descobrir como é viver no tempo da fé. Talvez seja a hora de parar de medir seus momentos de oração e começar a habitá-los. Talvez seja a hora de descobrir que quando você para de perseguir o tempo, você encontra a eternidade. Porque no final das contas, essa foi a descoberta de Kathryn Kuhlman, que milagres não acontecem no tempo linear. Eles acontecem no tempo da fé. E a única coisa que bloqueia seu acesso a esse tempo é sua obsessão com o relógio. Então talvez seja a hora de tirá-lo.